Quanto tempo o tempo tem? Tempo para estudar, se divertir, festejar, viajar, trabalhar, comer, tomar banho, dormir, falar ao telefone, navegar na internet, ir ao médico e tantas outras coisas da vida. A impressão que temos é de que realmente vivemos em função do tempo. Mas será que foi sempre assim? Sim! Nossos ancestrais pré-históricos dividiam o tempo em dia e noite. O dia era dedicado principalmente à caça e a noite ao descanso. Eles também marcavam a passagem do tempo observando as estrelas e as fases da lua. Quando alguns grupos humanos se tornaram sedentários, a necessidade de coordenar os plantios, as colheitas e os trabalhos públicos acarretou a sofisticação dos métodos de medição do tempo. Os povos mesopotâmicos, por exemplo, construíram um relógio de sol. Esse relógio nada mais era que uma vareta fincada no chão em um lugar iluminado pelo sol. Conforme a sombra da vareta mudava de posição, com a movimentação aparente do sol durante o dia, os seres humanos mediam o tempo. Assim, a sombra longa e inclinada para o oeste indicava o amanhecer. O tamanho mínimo dela era atingido ao meio-dia e voltava a alongar-se inclinada para o leste no final da tarde. A sombra indicava, então, a passagem do tempo ao longo do dia. Aliás, ao longo da história, surgiram relógios de água, areia, fogo. Seja pela observação das estrelas no céu, pelas sombras no chão ao longo do dia, pelas estações do ano, pelas marés, pelas fases da lua ou pelo movimento dos planetas, o que sabemos é que a natureza sempre ajudou a medir o tempo. E medir o tempo para os nossos ancestrais era uma questão de sobrevivência. Hoje estamos mais conectados ao tempo do que em qualquer outro momento da história. Olhar para o relógio virou uma questão de necessidade. As pessoas, principalmente nas grandes cidades, têm seu tempo cronometrado ao longo do dia para fazer várias coisas diferentes em horários específicos. Esse tempo que medimos com a ajuda de relógios, calendários e marcações de dias, semanas, meses, anos e feriados é chamado de tempo cronológico. Ah, e não podemos nos esquecer de que o tempo marca também a duração de governos, leis. Ufa! O tempo parece estar mesmo em tudo. Mas olha, se engana quem pensa que hoje em dia só o tempo do relógio é utilizado pelas pessoas. Os indígenas, como nossos ancestrais, ainda se baseiam nos indícios da natureza para calcular o tempo e programar suas atividades. Mas existe outro tipo de tempo, baseado na cultura e na história de cada povo. Ele é chamado de tempo histórico. Os antigos gregos, por exemplo, baseavam seu calendário nas Olimpíadas, que aconteciam de 4 em 4 anos. Já os cristãos marcam o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Os muçulmanos, seguidores da religião criada por Maomé, contam o tempo a partir de sua ida de Meca para Medina, que ocorreu em 622 d.C. No Brasil, o calendário utilizado é o cristão. Por isso, consideramos o nascimento de Cristo o marco na nossa contagem do tempo. Não existe uma história única ou uma única medição de tempo. As mudanças de cada povo, de cada sociedade, ocorrem em tempos e ritmos diferentes. O tempo cronológico é igual para todos. Porém, o tempo histórico pode variar de acordo com as situações históricas que determinado povo vivencia. Por isso, não podemos dizer que alguns povos são atrasados e outros adiantados. Cada sociedade possui hábitos próprios e se relaciona de uma maneira diferente com o tempo. E para saber mais sobre essas mudanças, o que você acha de uma conversa com seus pais, tios e avós? Tenho certeza de que eles terão muito o que contar sobre a mudança do mundo com o passar do tempo.